Provavelmente você conhece alguém que precisa tomar antidepressivos, em que esses medicamentos já foram indicados pelos médicos, mas as pessoas não tomam porque têm medo de viciar. Afinal, será que antidepressivo vicia? Nesse vídeo, nós vamos tirar essas e outras dúvidas. Meu nome é Fernanda Marques, eu sou médica psiquiatra formada pela Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vindo ao nosso canal Saudavelmente. Aqui nós trazemos conteúdos de psiquiatria e psicologia, falando de saúde mental de forma leve e descomplicada. Para saber se os antidepressivos viciam, primeiro é importante a gente entender como os antidepressivos funcionam. Então vamos lá. No nosso cérebro, nós temos células chamadas neurônios e naquele espacinho entre uma célula e outra existem substâncias químicas, existem neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis pela passagem do impulso entre uma célula e outra. Quando esses neurotransmissores eles estão em níveis inadequados, as pessoas elas podem manifestar diversos transtornos psiquiátricos, desde transtornos depressivos, ansiosos, dificuldades de controle de impulsos, entre outros. Então, é assim que os antidepressivos atuam. Eles vão normalizar o nível desses neurotransmissores, que são substâncias que nós naturalmente já temos no nosso cérebro. E quais são os principais neurotransmissores que estão envolvidos nos transtornos psiquiátricos? O mais conhecido, o mais comum deles é a serotonina, mas também existem outros como noradrenalina e dopamina, por exemplo. Então, os neurotransmissores são medicamentos que funcionam dessa forma. Eles vão bloquear a absorção dessas substâncias para dentro da célula, fazendo com que aquilo que a gente já produz naturalmente, permaneça por mais tempo nesse espaço e permanecendo uma maior quantidade de neurotransmissores ali, nesse espacinho, nós temos uma facilidade muito maior dos impulsos serem passados de forma correta. Ou seja, os antidepressivos, eles não colocam uma substância nova no seu organismo, eles simplesmente evitam muitas vezes que essa substância seja absorvida, fazendo com que elas permaneçam mais tempo ali onde elas precisam permanecer para normalizar o funcionamento cerebral. Muita gente acredita que antidepressivo é usado para tratar depressão e ficam assustados, por exemplo, quando vão ao médico sofrendo de um transtorno ansioso ou de uma fobia, um toque e saem de lá com um antidepressivo. Na verdade, essa é uma classe muito ampla, com vários medicamentos que funcionam de formas diferentes, que atuam em neurotransmissores diferentes e que também tratam uma gama de doenças muito diferentes também. Então, antidepressivo não serve para tratar apenas depressão. Um outro detalhe é que antidepressivos, eles são prescritos em receita branca, ou seja, não são aquelas medicações que têm a tarja preta, prescritos naquele receituário azul. O receituário é branco, só que de controle especial. Por quê? Para que o paciente use sempre sob a observação de um médico, para que o uso não seja inadequado, excessivo e descontrolado. Por não terem a tarja preta, não são medicamentos que causam nem tolerância, nem dependência. Então fique tranquilo, antidepressivo normaliza a ação cerebral, mas não vicia. Um outro detalhe importante é o seguinte: antidepressivos não têm ação imediata, então pode ser que você use um antidepressivo e não se sinta confortável no primeiro momento. Pelo contrário, é muito comum nesse período de adaptação as pessoas sentirem alguns desconfortos, que é aquele período de neuroadaptação, que é o espaço de tempo para o seu organismo se adaptar ao medicamento, podendo causar alguns efeitos colaterais, como por exemplo, dor de cabeça, náusea, sensação de boca seca, algum descontrole intestinal, mas comumente esses efeitos colaterais, eles cessam, eles diminuem bastante ao longo das primeiras semanas de uso. E a ação do antidepressivo começa geralmente depois de 2 a 3 semanas. Por isso, são medicamentos que precisam ser usados de forma contínua. Não adianta tomar só no momento em que você estiver
com o sintoma, ou seja, um dia você acordou melhor, mais feliz, mais disposto, animado, não precisa tomar o antidepressivo? Não funciona assim, é um tratamento contínuo, então independente da intensidade ou da gravidade dos seus sintomas, ele precisa ser tomado de forma constante e a dose só pode ser aumentada ou diminuída sob a orientação do seu psiquiatra. Um outro detalhe muito interessante que pouca gente sabe é que os antidepressivos, além de não causarem danos para o cérebro, eles também atuam numa condição chamada neuroproteção, ou seja, o transtorno ativo é considerado danoso para o teu cérebro. Ou seja, se você vive um contexto de muita ansiedade de forma crônica ou um transtorno depressivo, qualquer transtorno psiquiátrico, isso é irritativo para o teu cérebro. À medida que você trata, que você normaliza a função cerebral, você promove uma proteção. Por isso, os antidepressivos são considerados, a longo prazo, moléculas neuroprotetoras. E se os antidepressivos não viciam? Por que tanta gente passa mal quando retiram os antidepressivos de forma abrupta? Isso acontece porque quando nós vamos retirar o antidepressivo, a gente tem que fazer isso de uma forma gradual, para que o paciente não tenha síndrome de retirada, que é aquele desconforto abrupto na ausência da substância. Por isso, eles são moléculas de tratamento, então não fazem efeito imediato, precisam ser usados por um período longo de tempo para que o tratamento seja concluído e só podem ser retirados com orientação de um médico para que isso seja feito de uma forma muito gradual e que te cause pouco desconforto. Espero que você tenha gostado dessas informações, que isso tenha te ajudado a tirar dúvidas a respeito dos antidepressivos. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de ativar o sininho para que você receba a notificação assim que tivermos novos vídeos. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Um beijo e até breve!